Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. Bom, gente, eu fiz um resumo lá no outro vídeo falando mais ou menos o que eu vou fazer, né? Lá eu falei que eu quero ser eu mesmo, quero fazer coisas que tenham a minha identidade. Então nada do que... Eita, pega! Vamos lá, vamos começar de novo. Vamos falar sobre o GTA RP, que atualmente é o que eu vejo, né? E eu vejo o GTA RP na Cidade dos Anjos, uma das melhores cidades que tem, que eu acho, pra quem quiser acompanhar RP mesmo, com história, com tudo certinho ali e tal. A Cidade dos Anjos é o melhor lugar pra isso. É isso que eu tenho pra dizer. Eu acompanho há 6 anos, eu acho que tem 6 anos na cidade, e não tem outra melhor pra RP mesmo, sabe? Mas enfim, vou estar explicando rapidamente aqui sobre como é que funciona ali a história, como é que é feito até entrar no vídeo, né? A Cidade dos Anjos, de tempos em tempos, eles são a staff, que é quem cuida do servidor, eles produzem RP, né, com história, e através disso as histórias vão se desenvolvendo, né? Atualmente, a história assim que está sendo contada no momento ali são de dois personagens de lados opostos. Tem uma personagem que cuida do ilegal, que é a Kenya, né, que consegue ali tudo que o pessoal do ilegal quer, e tem um policial corrupto, que é o Guerreiro. Ele, com o pessoal dele, consegue coisas ilegais através da milícia ali, da polícia. Então tá tendo os dois lados ali que a Steph produziu essa história e que tá ali na Cidade dos Anjos atualmente, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da Kenya, né? Resumidamente ali, para dar a introdução para vocês entenderem ali o que tá acontecendo. Bom, a Kenya, ó, se eu ficar olhando para baixo é porque eu fiz um resumo, né, para não me perder, que tem algumas anotações no caderno. Então, se eu estiver olhando para cá é porque eu tô olhando para bater as informações. Bom, a Kenya ela veio para a cidade praticamente para cuidar do ilegal, né? A cidade não tinha ninguém para estar cuidando. Quem cuidava antigamente, quem era o fodão, assim, que oferecia as coisas para as famílias da cidade era os Carusos, né? Que era uma máfia italiana que oferecia os produtos do ilegal para as famílias em troca de serviços. Então, se uma família quisesse algum tipo de produto, né? Ei, Luke, quieto! Algum tipo de produto tinha que fazer alguns favores para eles, pagar, né, com as moedas próprias. Então tinha as moedas dos Caruso e tinha que seguir algumas normas ali que o próprio Caruso colocou. Se não seguisse, levava alguma punição, algo do tipo. Então a polícia derrubou os Carusos e até então não tinha problema com o ilegal e não tinha ninguém incomodando. Aí a Kenya veio para a cidade meio para organizar o ilegal e para isso ela começou a fazer amizade com um, amizade com outro, conhecer as famílias, falar que poderia oferecer o que eles queriam, os produtos que eles queriam, trazer para a cidade. Ela trabalhava com os pais e com o pai e com o irmão, decidiu fugir dos dois, porque ela queria tentar trabalhar fazendo as coisas do jeito dela, e o pai dela não aceitava, as coisas tinham que ser do jeito do pai dela, e ela estava cansada disso, então ela fugiu e começou a viver sem o pai e fazer os negócios dela ali por baixo do pano ali com o pessoal dela, sem estar com o pai dela, né? Então ela roubou a carga do pai dela de alguns produtos e meio que
distribuiu esses produtos pro pessoal da cidade, para estar reorganizando ali o ilegal, certo? Aconteceu essa parte. Com tudo isso, algumas famílias gostaram dela, outras não, desconfiando, né? Porque, bom, né, quem que quer ser amigável e tudo mais. Ela foi cativando ali algumas famílias, outras não. Tá. Com tudo isso, aconteceu alguns meses que ela já estava na cidade, ela começou a receber algumas ligações. E ela atendia, ninguém falava com ela. E desligava. E nisso foi vários e vários dias. Ela decidiu abrir o jogo com algumas famílias ali, perguntando se eles também estavam recebendo ligações. A princípio eles falaram que não, ela falou, então eu tô recebendo e ninguém fala comigo, eu não sei quem que é, e tudo. Até que as réus, a Nala, que é a líder das réus, líder não, ela é a 02 das réus atualmente, falou, ó, se você quiser, a gente pode te ajudar. Eu tenho a Margot, ela é hacker, ela pode tentar hackear aí pra ver, descobrir quem que é essa pessoa que tá te ligando. E aí ela aceitou, a Margot começou a pesquisar, começou a trabalhar referente a isso. Só que não deu em nada. Ela não conseguiu localizar a pessoa. A única coisa que a Margot falou foi assim, ó, é uma pessoa que é hacker também. E essa pessoa conseguiu derrubar o meu sistema. Então, provavelmente é um hacker que tá atrás de você. E aí ela ficou meio assim, né? A Margot deu algumas dicas para ela, deu um celular para ela. Apesar que esse celular que a Margot deu para ela, e acho que ela não sabe, não sei, pode ser que ela já saiba, né? Porque aconteceu tanta coisa no RP, mas é um celular que a Margot consegue meio que saber os passo a passo dela, porque as meninas das Hells estão investigando ela também, porque elas estão querendo saber coisas da Kenya, né? Que isso eu vou estar falando mais pra frente, cenas pros próximos capítulos, mas só pra dar um contexto. Enfim, a Margot orientou ela trocou o celular e tudo mais, e aí. Só que com isso, vou dar um adendo aqui. Algumas pessoas da cidade começou a receber ligações também. E a Margot foi uma delas, que ela atendeu. E era uma pessoa querendo saber informações da Quênia e por troca de dinheiro. Eu vou falar uma coisa assim que é uma teoria minha. Eu acho que essa pessoa era a própria Quênia ligando para algumas famílias para saber quem ela podia confiar e quem ela não podia. E nisso, acho que a Zels meio que caiu na armadilha, eu acho, porque a Margot meio que contou para essa pessoa algumas informações e eu acho que isso foi um tiro no pé. Mas eu não sei, é uma teoria minha, tá? Eu acho que era a Kenya para fazer esse teste, para saber quem ela podia confiar ou não. Só que isso não foi falado da RP ainda, não foi mostrado, é uma teoria minha. Mas, enfim, fica aí o que eu acho que é. Mas enfim, algumas pessoas receberam, a Margot foi uma delas, daí aconteceu isso, e aí atualmente a Kenya não tá recebendo mais ligações, ninguém mais tá recebendo ligação nenhuma, e até então ninguém descobriu quem que foi que tava ligando pra ela. Mas teve essa. Aconteceu isso. Bom, junto com isso, algumas famílias começaram a se aproximar da Quênia para oferecer serviço, ó, se precisar, eu tô aqui e tudo mais. E uma delas, dessa família, que eu descobri recentemente acompanhando o RP, a Áurea, a líder da 01, que é a Aisha, está fazendo uma investigação de todas as famílias. Inclusive, ela investigou até o próprio pessoal que é aliado dela. E ela começou a passar essas informações para a Kenya e a Kenya passou algumas informações para ela também, porque eu acho que a Kenya confia nela, né?
E através disso, a própria Kenya falou pra Aisha que a Cristal não tá mais na cadeia, que ela ajudou a tirar a Cristal da cadeia. E a Aisha aparentemente contou pra Nekutai, então a Nekutai sabe também que a Cristal não tá mais presa, mas isso as meninas não, as réus não sabem, que eles sabem, mas enfim. E aí ela começou a passar as informações pra Kenya e falar as famílias. Ei! Quieto, Luke. Sossega. A falar pra Kenya as famílias que possivelmente pode estar com as polícias, as famílias que não pode estar. E as réus é uma desconfiança que ela tem, e ela colocou uma pulguinha atrás da orelha da própria Kenya, falando que as réus tá nesse patamar aí. Beleza. Por que polícia? Por que eu entrei nesse tom de polícia? Porque no meio dessas coisas de ligação, gente investigando a Kenya, gente que não tá investigando, a polícia, o guerreiro, ele tá querendo derrubar a Kenya. Então ele tá fazendo de tudo pra derrubar ela. Então ele entrou na história aí. Eu vou virar meu papel aqui, porque eu fiz um resumo, ó. Pra mentir pra vocês. Pra mim não me perder, né? Ele entrou em contato com algumas famílias para conseguir informações da Kenya, porque ele é um policial corrupto, ele quer controlar ali até então o ilegal, mas sem a Kenya estar com ele tá querendo derrubar a Kenya para ter o controle total de tudo. E com isso, ele conseguiu uma metade de uma carga de maquininha caça-níqueis que a Kenya estava trazendo para a cidade. Tinha dois encomenda, cada um de um lugar diferente, com essas maquininhas. E a polícia conseguiu uma parte da carga. E aparentemente essas maquininhas tá com o guerreiro, porque ele entrou em contato com algumas famílias oferecendo essas maquininhas em troca dessa ajuda aí, né? E algumas famílias ele entrou amigavelmente, tipo, ó, tô com a maquininha aqui, se você quiser eu consigo tudo que você quer e tal, e outras através de ameaça. E uma das famílias que ele tá ameaçando muito é as réus, né? Através pela Cristal. Ele fica jogando na cara que ele não prendeu a Cristal ainda, ele sabe onde a Cristal tá, ele mandou foto do lugar que a Cristal passou, falando assim, ó, eu sei onde ela tá e se vocês não me passar as informações que eu quero saber sobre aquele, eu mato a Cristal. E para não correr esse risco, as réus meio que tá passando as informações pro guerreiro por conta disso. Só que ninguém sabe que ele ameaça ela utilizando a Cristal, né? As pessoas sabem que as réus está trabalhando com a polícia, mas não sabe o porquê disso, né? Então, gente, para dar uma resumida aqui, eu vou entrar personagem guerreiro no próximo capítulo, que eu vou estar falando mais sobre ele, que o guerreiro ele veio meio que pra acabar com a Kenya, e para acabar com a Kenya, ele tá utilizando as famílias para isso. Só que as investigações que estão fazendo, que estão repassando para Kenya, é que fica um desconfiando do outro. E na realidade mesmo, quem realmente tá trabalhando pro guerreiro, no meu ponto de vista, não sei se tem outras famílias, mas é só duas famílias, Nekutai e as réus. Só que eles estão focando mais em uma, que é as réus, e deixando a Nekutai de fora. Porque a Nekutai também deu indício que tá trabalhando pra polícia, só que ninguém percebeu ainda. A única pessoa que percebeu, que tá percebendo, é as réus, né? As outras famílias não perceberam isso. Então, tá nisso, sabe?
a história tá nesse nível aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E é aqui que eu paro com esse vídeo. Contei um pouco sobre a Kenya, o que ela tá fazendo na cidade, que no meio disso entrou o guerreiro também que tá querendo derrubar ela. No próximo vídeo eu continuo com a história do guerreiro, vocês vão saber mais sobre ele. Eu vou dar mais contexto para vocês saberem sobre quem é ele e o porquê que ele tem essa obsessão pelas Hells. Na verdade, nem as Hells, ninguém sabe por que ele tem essa obsessão, mas é isso. O vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal se você não é inscrito, viu? Porque vai ter muitas histórias sobre RP, GTA RP aqui nesse canal. Se você gosta de resumo, gosta de acompanhar, continua acompanhando por aqui, beleza? Tchau!